Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Manuele, sou aluna do curso de Direito da ACES e estou cursando o quarto período. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre extorsão indireta. O crime de extorsão indireta está previsto no artigo 160 do Código Penal e consiste na ação de exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, podendo dar causa criminal contra a vítima ou contra terceiros. Exigir, ele exige o documento. Receber, o agente aceita o documento de vontade própria do devedor. A extorsão indireta deve ser dolosa. Na conduta de exigir, o crime é formal. Na conduta de receber, o crime é material, porque recebe o documento. E é isso, pessoal. Obrigada. Olá, pessoal. Tudo bom? Me chamo Adelson Chiles, sou aluno do curso de Direito da ACES Unida, do quarto período. Hoje eu vou falar sobre o crime de dano, artigo 163 do Código Penal, que se diz destruir, deteriorar ou inutilizar coisa alheia. Pessoal, é um crime contra o patrimônio e nele está previsto 3 verbos: destruir, deteriorar ou inutilizar coisa alheia. Ou seja, é um crime de ação múltipla. E como vimos, coisa alheia. Ou seja, a coisa precisa ser de outra pessoa. Não posso destruir o meu próprio patrimônio, como preza o princípio da alteridade. Disso aí, pessoal, é um crime com a pena bem leve, uma detenção de 1 a 6 meses, ou multa, ou seja, um crime de menor potencial ofensivo. Preze será julgado pelo G-CRIM. Também requer a transação penal, como a ANPP, e a suspensão condicional do processo. Contudo, é um crime de ação privada, ou seja, é preciso entrar com a queixa-crime para dar andamento no processo. Beleza, pessoal? Pessoal, admite tentativa no crime de dano? Perfeitamente possível, Adelson, uma tentativa no crime de dano. Um exemplo: João deixa seu carro estacionado, ele é meu desafeto, não gosto de João, tento jogar uma pedra no carro. Estou sem óculos, não vejo nada, erro o carro. Foi uma tentativa falha, uma tentativa branca, incruenta. Não houve perfeitamente dano ao carro de João, contudo eu tentei. Tem a modalidade culposa no crime de dano? Tem? Calma, pessoal, mas apenas no CPM, no Código Penal Militar, lá é prevista a modalidade culposa. Aqui no Código Penal, o legislador não previu a modalidade culposa no crime de dano, ou seja, é preciso haver dolo. O dano culposo não será punível. No crime de dano, apesar de termos essa pena bem minúscula, há as formas qualificadas, que nas formas qualificadas, sim, a pena é bem mais grave. É de 6 meses a 3 anos, pessoal. Ou seja, não vai admitir a transação penal, por ser um crime acima de 2 anos. Quando chegar na delegacia de polícia, o delegado não poderá arbitrar o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência. Ele aí terá que abrir o inquérito policial e, consequentemente, o auto de prisão em flagrante delito. Admite a suspensão condicional do processo, haja vista que a pena mínima é inferior a 1 ano, e também admite a ANPP. Detalhe, menos no inciso 1, que eu vou acabar de falar aqui. Beleza, pessoal? O inciso 1 do parágrafo único, quando o dano é qualificado. Beleza? O inciso 1 quer dizer com violência ou grave ameaça à pessoa. Como acabei de falar, por ser com violência ou grave ameaça, é um dos pré-requisitos para o acordo de não persecução penal, então não admitirá a ANPP. Contudo, a suspensão condicional do processo é cabível perfeitamente. Com emprego de substância inflamável ou explosiva. Por exemplo, no caso do carro de João, se em vez de eu jogar uma pedra, eu ateasse fogo nele, ateasse fogo no carro de João. Atear fogo, aí seria um dano qualificado. Pessoal, nesses incisos 1, 2, como também no 3, que eu vou falar agora, nisso aí a ação penal não será privada.
aí a ação penal será pública incondicionada, ou seja, não precisará de queixa-crime, apenas a denúncia na autoridade policial, que encaminhará ao juiz, consequentemente, o Ministério Público fará a denúncia, sem precisar de um advogado fazer a queixa-crime. Isso aí, pessoal, o inciso 1, como eu falei, com violência ou grave ameaça à pessoa, o inciso 2, com substância inflamável ou explosiva, e o inciso 3, que é contra os patrimônios da União, Estado, DF, municípios, ou seja, todos da administração direta, como também da administração indireta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia anônima, empresa pública e por aí vai. Como também empresas concessionárias de serviço público, ou seja, contra o patrimônio da União. Eu chego na prefeitura para pagar o IPTU, eu vejo que eu tenho, sei lá, 10 mil reais de IPTU atrasado. Eu entro em desacordo, digo que não devo isso. Na hora da história, quebro o birô pertencente à prefeitura. Isso aí será um dano qualificado. Como também órgãos da administração indireta. Uma coisa muito comum, eu vou sacar meu dinheiro no Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. Chego lá, o caixa eletrônico está quebrado. O caixa eletrônico está quebrado, eu fico chateado, agressivo e dou um soco. Dou um soco na tela do caixa eletrônico. O caixa eletrônico quebra. Houve um dano qualificado aí, porque foi um dano a uma sociedade de economia mista. Então será um dano qualificado, por exemplo, no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 163. Nisso aí, pessoal, como eu falei, os incisos 1, 2 e 3 são de ação penal pública incondicionada. Mas agora o de inciso 4, novamente, mesmo sendo dano qualificado, é de ação privada, por motivo egoístico ou com prejuízo considerado da vítima. Voltando ao exemplo do carro de João, dessa vez eu acerto a pedra no carro de João, só que em vez de ser uma pedra, foi um paralelepípedo. Eu joguei, amassou o capô, danificou o motor, o carro de João, que ele financiou em 72 vezes, era todo o dinheiro que ele tinha, era um carro novo, um carro do ano, ou seja, foi um prejuízo bastante considerável. E como também possa ser que esse caso também seja de motivo egoístico, ou seja, porque eu tirei 0 na prova de penal, porque o professor colocou umas questões que eu não gostei, e João tirou 10. Foi um motivo egoístico. Ou seja, pessoal, contudo, nesse quesito, João precisará entrar com a queixa-crime. Entenderam, pessoal? Essas partes do dano qualificado. Pessoal, apesar de ser um crime comum, qualquer pessoa pode praticar o crime de dano, mas tem algumas peculiaridades. Como, por exemplo, eu no caput disse que tem que deteriorar coisa alheia. Mas se a coisa for comum, por exemplo, no condomínio, eu estou chateado que aumentaram o condomínio, a mensalidade, e quebro uma parte do elevador. E aí? Eu tenho parte no condomínio. Mas aí? Vai ser dano ou não? Veja só, pessoal. O STF tem um entendimento que, se o dano não ultrapassar a cota da pessoa, fazendo analogia ao artigo 156 do Código Penal, que é o furto de coisa comum, ou seja, se não ultrapassar a cota do condômino, ou seja, a conduta será típica. Contudo, se ultrapassar, aí haverá sim o crime de dano. Ou seja, pessoal, enfim, pessoal, foi uma breve explanação sobre o crime de dano, e estamos aí, e até a próxima. Valeu aí. Boa noite, professor. Me chamo Marco Antônio, do 4º período noturno, e hoje vamos falar do artigo 165 do Código Penal Brasileiro. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude do valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Como é que isso acontece? Vamos aqui um exemplo prático. Suponha que um indivíduo insatisfeito com as restrições impostas pelo tombamento de um edifício histórico realizado pela autoridade competente
devido ao seu valor arquitetônico. Decide deliberadamente iniciar um incêndio no prédio, causando danos graves à estrutura e aos elementos arquitetônicos que o tornam um patrimônio cultural relevante. Nesse caso, o indivíduo estaria cometendo o crime previsto no artigo 165 do Código Penal, ao destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude do valor artístico, arqueológico ou histórico. O artigo 165 ele foi revogado tacitamente em virtude da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Porém, ele não foi revogado expressamente no Código Penal. Foi revogado apenas tacitamente. Obrigado.